Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula das nossas escolas bíblicas. Eu me chamo Márcio, sou professor de escola bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas da classe de adultos e também da classe de juvenis para o melhor aprendizado aí dos nossos alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que nos acompanham aqui neste canal. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição 13 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que diz: persiste em ler, exorta e ensina, até que eu vá. A verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Nesta lição nós temos 3 pontos que nós abordaremos aqui e a cada final de cada ponto nós apresentaremos uma dinâmica que eu tenho certeza que será bênção para todos os irmãos, tá bom? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica dominical, o currículo adotado, ou seja, meus irmãos, todo o nosso ensino nas escolas bíblicas dominicais tem como base as Sagradas Escrituras. Tudo que nós ensinamos, não deve ter outra fonte de ensino de autoridade a não ser as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, ela é a nossa base. Os textos sagrados devem servir como base para todo o ensino das Sagradas Escrituras. E neste primeiro ponto, eu quero pegar aqui uma referência do autor da nossa lição para nós apresentarmos para os irmãos a primeira dinâmica, que é onde está escrito no segundo parágrafo do primeiro subtópico do primeiro ponto, onde diz o seguinte: o nosso autor colocou aqui: as revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizado, conforme João capítulo 5 e 39. Ela é a nossa regra de fé, a única regra de fé e prática, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ela deve servir como base para o nosso ensino. Neste ponto aqui eu quero apresentar para os irmãos uma dinâmica. Os irmãos vão utilizar aí na sua sala de aula, os irmãos podem apresentar a lição por completo e no final apresentar essa dinâmica que eu tenho certeza que será de grande aprendizagem para todos os irmãos. Os irmãos vão apresentar esta dinâmica. Apenas vai usar uma caneta e o seu dedo. Os irmãos o professor vai chamar um dos irmãos à frente e vai pedir para ele equilibrar a caneta no dedo. O irmão vai colocar do lado, a caneta vai querer cair do outro lado, até que ele vai conseguir encontrar o centro da gravidade da caneta e vai conseguir equilibrar a caneta no seu dedo. É uma brincadeira rápida, uma dinâmica rápida aqui para os irmãos apresentarem lá. Vai chamar só um aluno e o aluno vai fazer isso, vai conseguir equilibrar a caneta no seu dedo. E aí o professor vai pedir para ele virar um pouquinho de lado, a caneta vai seguir junto com ele, vai girar para o outro, a caneta também vai seguir junto com o dedo vai girando aos poucos e a caneta vai acompanhando, Uma dinâmica simples, mas que tem uma reflexão profunda e os irmãos vão apresentar para a classe. O aluno vai fazer, no momento eles vão sorrir, vão ficar sorrindo na hora, mas é só para quebrar gelo e para que os irmãos possam aprender. Então aí, o professor, depois que o aluno conseguir equilibrar a caneta no seu dedo, o professor vai pedir para o aluno sentar e aí ele vai apresentar, aplicar o que esta dinâmica traz para nós como reflexão. O professor vai dizer o seguinte: o dedo vai significar, vai simbolizar a base. E a caneta vai simbolizar as lições bíblicas, Os irmãos podem até apresentar a revista, Vai simbolizar as nossas revistas das escolas bíblicas dominicais. E o que o dedo vai fazer com a caneta? O dedo vai ser a base para que as lições bíblicas representadas pela caneta possam então ter equilíbrio no seu ensino, na sua didática. A base é o dedo. Sem a palavra de Deus, que representa o dedo, que é a base, que estará então conduzindo os ensinos
das lições bíblicas representado pela caneta, nós não conseguimos ter equilíbrio no nosso ensino, nós não conseguimos ter, né, um ensino sadio, um ensino que cumpra perfeitamente a vontade de Deus. Por quê? Porque as lições não está basilada, não está com a sua base na palavra de Deus, que ela é a regra de fé e prática, é ela que nos guia, ela que nos capacita, ela que nos direciona. É a palavra de Deus representada pelo meu dedo, que é a base de tudo, que é a base do nosso ensino, que deve ser, então, não deve faltar no meio do ensino da escola bíblica dominicais. As revistas bíblicas, as lições bíblicas, são apenas um instrumento para que a palavra de Deus possa então ser ensinada através do nosso dedo, através da base que é esta palavra do Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Rápida dinâmica. O segundo ponto dessa lição tem uma dinâmica muito interessante. Não saia daí que você vai se surpreender com essa segunda dinâmica agora aqui deste segundo ponto. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: a educação cristã e a formação de leitores. Neste ponto aqui, eu quero trazer, né, como base para esta segunda dinâmica o que o autor escreve aqui no segundo ponto, que está no segundo subtópico, né, no último parágrafo do segundo subtópico, a qual diz o seguinte: Antônio Gilberto enfatiza que são três os principais objetivos da educação cristã. São três objetivos da educação cristã, os principais objetivos, que é, primeiro, ganhar almas para Jesus, 2 Coríntios 12, verso 15, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22, desenvolver a espiritualidade daqueles que se convertem, né, aceitam a Jesus como seu Salvador. E terceiro, por fim, é treinar o cristão para o serviço do mestre, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Nesta oportunidade aqui eu quero apresentar para os irmãos uma dinâmica, a qual nós vamos pegar como base aqui, o terceiro objetivo, que é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. A santificação, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, né, ela é transformada de dentro para fora. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é também caráter, mudança de atitude, mudança de vida, transformação de mente. Transformação de mente. E neste ponto aqui, os irmãos vão usar como dinâmica, apresentar para a sua classe, né, como dinâmica, e vão levar para a sua classe, se possível, esses materiais. Um prato vazio. Vai levar também um sabão líquido, e também vai levar água. A água é fácil de encontrar na igreja, né? Tem água na igreja. E também, né, aqui eu trouxe erva, né? Erva, que é um material bem leve. Mas os irmãos podem também usar orégano, ou pode usar algum material leve para poder apresentar essa dinâmica. E aí, os irmãos vão fazer aqui, vão começar a apresentar a dinâmica para os irmãos. Eu vou usar aqui vou baixar um pouco aqui a câmera para os irmãos verem o que eu vou estar fazendo. No prato, neste prato vazio, os irmãos vão colocar água. Vão colocar água aqui no prato vazio, certo? Vão encher o prato de água, tá? Essa dinâmica é bem interessante, eu tenho certeza que os alunos aí vão gostar, os professores também vão gostar, né? E aí, dentro do prato de água, o irmão, eu vou logo falar aqui para os professores, a água vai simbolizar o mundo, a água vai simbolizar o mundo, a erva, os irmãos vão colocar a erva aqui na água, a erva vai simbolizar o pecado, né? Então o mundo está cheio de pecado, né? O mundo jaz do maligno, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A água vai simbolizar o mundo e a erva vai representar o pecado. Os irmãos, o professor vai explicar isso para os irmãos, vai fazer essa dinâmica na frente dos irmãos. E aí, o professor vai pedir, né, para um dos irmãos ir na frente e vai pegar o sabão líquido e vai molhar o dedo de um
dos irmãos. Vai molhar nesse sentido, vai derramar, né, sabão líquido no dedo do irmão, né, e vai melar todo o dedinho dele assim, ó, e vai dizer para os alunos que o sabão líquido, ele representa o Espírito Santo, né? A água representa o mundo, a erva, o material leve que os irmãos apresentarem, vai representar o pecado, e o sabão líquido no dedo vai representar o Espírito Santo. O que que acontece quando uma pessoa está cheio do Espírito Santo? O que que acontece quando a pessoa está cheia do Espírito Santo? Aí o professor vai dizer para os irmãos, o irmão que molhar o dedo melado de sabão líquido, vai pedir para ele colocar o dedo dentro da água, aí vai ver o que vai acontecer. Olha só, quando o irmão está cheio do Espírito Santo, acontece o seguinte, ó, todo o pecado se afasta, né? O mundo de pecado não atinge mais o irmão que está cheio do Espírito Santo, porque o pecado não penetra até ele, o pecado não chega até ele. Ou seja, o pecado se afasta. Por quê? Porque agora ele tem um Espírito Santo que promove dentro dele o processo de santificação. E por isto, meus queridos irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está a todo momento fazendo a vontade de Deus, fazendo tudo que ele vive é para a glória de Deus, é para que Deus possa ser glorificado. E o que acontece quando uma pessoa não está cheia do Espírito Santo? Né, não tem o Espírito Santo, não está com o Espírito Santo, o pecado ele chega perto, o pecado ele arrodeia, o pecado ele chega próximo. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de estar cheio do Espírito Santo, ele não tem a capacidade de obedecer a voz e o comando do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, neste ponto aqui, os irmãos enfatizem que esta dinâmica está relacionada ao terceiro objetivo dos principais, a qual o pastor Antônio Gilberto colocou aqui, que é desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Ser cheio do Espírito Santo é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter, e por este motivo nós estamos aqui, por causa do Espírito Santo. Tá bom, meus queridos irmãos? Agora aqui eu vou continuar aqui nossa lição, e vamos falar agora do terceiro ponto da nossa lição. Tá gostando dessa videoaula? Já curtiu os nossos vídeos, né? Já compartilhou aí com seus amigos da escola bíblica, né? Não deixe de compartilhar, ajude-nos a alcançar mais vidas, né? Para que mais vidas possam conhecer e juntamente estar conosco para o aprendizado e o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos, tá bom? O terceiro ponto da nossa lição vai tratar o seguinte: é preciso ler a Bíblia diariamente. Por que é preciso ler a Bíblia diariamente? Subtópico primeiro, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Todo irmão que se converte ao Senhor, ele necessita criar o hábito de ler as Sagradas Escrituras todos os dias. Ele necessita criar o hábito, ele precisa criar o hábito de estar em oração, de buscar a Deus em oração e também de fazer o jejum conforme as Sagradas Escrituras. Mas a leitura da Bíblia, ela é indispensável todos os dias. Por quê? Porque esta leitura vai transformar a nossa mente, conforme diz Romanos capítulo 12, verso 2, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Né? Nós somos como pessoas que precisam aprender a cada dia mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobre este ponto nessa lição, eu quero também apresentar aos irmãos uma dinâmica bem interessante. E para esta dinâmica nós não vamos usar nenhum tipo de material. O professor vai utilizar a mesma água, né? Uma dinâmica simples, mas que vai ensinar, também vai trazer uma reflexão profunda para os irmãos e os irmãos possam entender. Vai utilizar água também, né? Eu gosto de água porque a água nos ajuda a fazer vários tipos de dinâmicas
e nos ajuda também a água representa vários tipos de coisas que nos ajudam a dinamizar os nossos estudos. Vai usar água, os irmãos vão usar água, né, normalmente, e vai usar dois tipos de objeto diferentes, formas diferentes. Pode ser um copo e o outro pode ser um prato, né? Ou pode ser um prato, ou pode ser uma garrafa, ou pode ser um litro, né? Que tenham formas diferentes. E aí os irmãos vão, o professor vai colocar água, né? Tanto num objeto quanto no outro, até encher. Quando encher, os irmãos, o professor vai perguntar para os alunos se a água está no mesmo formato em cada um dos objetos. Os irmãos vão dizer claramente que não, que a água está no formato diferente do outro. Por quê? Por causa dos objetos que são diferentes. À medida que o professor for enchendo o objeto de água, a água vai enchendo e naturalmente ela vai pegando aquela forma normal, tá bom? E aí o professor vai fazer essa aplicação desta terceira dinâmica, neste terceiro ponto, aonde diz o seguinte: a água, e aonde vai dizer o seguinte, a água vai simbolizar a nossa mente, a água vai representar a mente do ser humano. Quando o ser humano nasce, ele aprende tudo que está ao seu redor. Uma criança, ela começa a aprender e captar tudo que está ao seu redor. Então ela precisa de alguém para instruí-la, para ensiná-la. Uma criança, ela precisa de alguém para poder direcionar, ensinar ela nos caminhos do Senhor, né? E quando nós vamos crescendo, né, nós vamos pegando a forma daquilo que nós estamos vendo. A nossa mente vai se formando, vai se adaptando com aquilo que nós estamos vivendo. A água representa a mente, né, e os objetos que os irmãos pegarem aí, vai representar, né, a nossa vida, né, a nossa convivência diária. Então, de acordo com como nós estamos lendo a palavra, de acordo com como nós vamos lendo a palavra vai nos moldando a nossa mente, vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa maneira de viver, vai nos transformando de dentro para fora, ela vai nos mostrando a vontade do Senhor para nossas vidas, ela vai nos dizendo o que é certo e o que é errado, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A palavra de Deus, a leitura diariamente, todos os dias, ela vai mudando as nossas atitudes, mudando a nossa maneira de viver, o nosso comportamento perante a sociedade, e nós seremos, com certeza, a cada dia pessoas melhores. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está nos transformando e a luz de Cristo vai refletir em nossa vida para que mais pessoas possam, então, ser salvas pelo Senhor Jesus. Os objetivos, né, que o pastor Antônio Gilberto colocou aqui, no nosso terceiro ponto, são 3, os principais. Ganhar almas, que a intenção e o objetivo da igreja neste mundo é ganhar almas para Cristo, né? Desenvolver o caráter, crescer espiritualmente em santificação e também treinar outros cristãos ou nós mesmos sermos treinados para o serviço do Mestre, para aprendermos a saber que nós estamos aqui, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está aqui para cumprir a vontade da cabeça, que é o próprio Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu espero que você tenha gostado deste rápido comentário, rápida dinâmica. Está gostando dos vídeos neste formato, no formato em que nós apresentamos essas dinâmicas? Se estiver gostando, curta, compartilhe, né, com seus amigos, né, deixe seus comentários também, nos ajude a alcançar mais vidas, que eu tenho certeza que assim como está sendo bênção para você, será também na vida de outras pessoas, tá bom? Fiquem todos na paz. Nós temos também agora mais uma opção no canal, que é Seja Membro. Se você quiser ser membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens que só o canal Mais EBD pode oferecer, clique lá e seja membro, que eu tenho certeza que vai ser mais um momento de aprendizagem para você e todos os seus alunos, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.